Boa tarde, pessoal. Eu sou o Victor Hugo. Hoje nós vamos ter aula de Direito Empresarial. Nós vamos ver a parte introdutória mesmo do primeiro bimestre da faculdade, perfeito? Vamos estudar ali a introdução à disciplina, vamos ver a parte histórica, certo, do Direito Empresarial, quais foram as diferentes fases, as diferentes teorias que embasaram essa área do direito. E por fim nós vamos entrar ali nos conceitos primordiais da matéria, que é empresário, empresa e estabelecimento empresarial e os demais assuntos. Tá bom? Para começar, o direito empresarial ou direito comercial, como pode estar escrito em diversos livros que são um pouco mais antigos, ele é um ramo do direito que disciplina a atividade econômica organizada destinada à produção ou circulação de bens e serviços. Espera aí, como é que você vai decorar isso aqui? Mais para frente eu vou te mostrar como é que você vai decorar esse significado, mas de forma direta você vai lembrar que o direito comercial ou direito empresarial é o ramo do direito que vai disciplinar a atividade empresarial. Então, todo esse trecho aqui vocês podem trocar pela palavra empresarial, que mais para frente vocês vão entender o porquê. A gente diz aqui que a matéria possui grande importância prática, porque está ligada à economia, etc, etc. Trouxe aqui alguns exemplos onde o direito empresarial é de fato apresentado para a realidade, então pode dizer as indústrias, as franquias, compra, fusão de empresas, tudo isso daqui a gente vai ver que o direito empresarial de fato ele está embutido nessa realidade, perfeito? Trouxe aqui algumas matérias que também de forma se misturam com o direito empresarial, por exemplo, o tributário, quando se trata, por exemplo, de MEI, tributações quanto à figura do empresário e outras matérias como direito do trabalho, consumidor e etc. Perfeito? E aí a gente vai estudar agora como é que vai ser apresentado essa matéria ao longo do ano. De forma geral, a gente vai ver de começo aqui, como eu disse, a figura do empresário, empresa e estabelecimento empresarial. Vamos estudar essa teoria geral do direito empresarial, que geralmente nos livros sempre é apresentada no começo já. Ao longo do ano e da matéria do direito empresarial vai ser estudado os contratos, direito societário, títulos de crédito e falência e recuperação das empresas. Isso é uma matéria posterior. Nessa aula a gente vai estudar só essa primeira parte aqui, que, diga-se por passagem, é a parte mais importante para você conseguir estabelecer uma base para todo o conteúdo que vai vir pela frente, tá bom? Questões iniciais que a gente vai ter com essa matéria aqui. A matéria que a gente vai estudar nessa aula, ela vai se fundir em três principais perguntas, que é qual a função do direito empresarial, o que e quem é o empresário e o que é a empresa, perfeito? Esses conceitos, como está escrito ali mesmo nessa frase, são essenciais para toda a disciplina. Então, por que eu preciso saber isso daí? Quantas vezes você já ouviu uma pessoa falar, eu vou trabalhar hoje na empresa? Tá certo você falar que você vai trabalhar na empresa? Não, porque para o direito empresarial e para os juristas, para aqueles que conhecem do direito, empresa vai ter um significado um pouco diferente, perfeito? Como eu disse aqui embaixo, é fundamental diferenciar esses três conceitos, que são frequentemente confundidos. Claro, no dia a dia você pode usar essa expressão que vai trabalhar na empresa, mas se a gente for fazer uma petição, se nós formos fazer qualquer análise, nós temos que ser precisos. E a precisão é que está bem estabelecida aqui. Empresário é sempre a pessoa. O empresário vai poder ser a pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então a gente vai ver lá, por exemplo, que tem as sociedades empresariais ou os empresários individuais. Então, quando falar da figura de empresário, você sempre tem que lembrar, é uma pessoa, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Empresa, por sua vez, a gente vai ver que é uma atividade econômica. Lembra lá no começo que a gente trouxe o significado de direito empresarial, que é aquele conjunto de normas que vai disciplinar a atividade econômica organizada destinada à produção e circulações de bens e serviços? Toda essa frase que a gente falou agora, o que é? É a empresa. Porque empresa não é um local, empresa não é um lugar, empresa não é isso. Empresa é uma atividade. Que atividade é essa? Atividade econômica, que mais para frente a gente vai mostrar quais são as características e quais são os requisitos para ser considerada uma empresa. Perfeito? E o terceiro ponto aqui, que é base, é o estabelecimento, que é o conjunto de bens utilizados. Estabelecimento, então, é a loja? É a loja. Então, é só a loja? Não. Como eu disse aqui, é o conjunto de bens utilizados para exercer a atividade da empresa. Então, estabelecimento pode ser a loja, pode ser o site, pode ser o aplicativo, pode ser aqueles objetos, aqueles bens que fazem parte dessa atividade, perfeito? Não é apenas o estabelecimento físico igual você vê uma loja ou uma fábrica, não. É também? Sim, mas não apenas isso, ok? Então, para decorar aqui, empresário é o sujeito, empresa é atividade, estabelecimento é o instrumento utilizado, perfeito? Antes de entrar de fato nesses termos para a gente estudar quais são os requisitos para que esses termos existem e possam ser considerados para essa análise, vamos estudar aqui um pouco a fundamentação legislativa. E também vamos estudar um pouco a parte histórica, que é sempre cobrado nas provas, pelo menos aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo, perfeito?
Logo de início aqui a gente vai ver que a atividade econômica e a livre iniciativa ela está prevista na Constituição Federal. Portanto, é algo que expressamente está dito lá. A Constituição estabelece a exploração de atividades econômicas, cabe prioritariamente à iniciativa privada, cabendo ao Estado a atuação apenas supletiva. Então, cada um tem liberdade para você ter uma iniciativa, perfeito? E os artigos que dizem sobre isso é principalmente o artigo 1º da Constituição Federal, 170 e 173, perfeito? Claro, no Código Civil vai ter um capítulo só de direito empresarial, vai ter várias outras fontes, mas na Constituição Federal, onde se diz expressamente sobre, posso dizer, os princípios dela, é nesses 3 artigos que a gente não vai conseguir aprofundar aqui, mas eu trouxe para vocês poderem aprofundar vocês mesmos, tá bom? Ponto da evolução histórica do direito empresarial. Para quem é aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo, na minha prova foi pedido exatamente sobre isso, para identificar uma das fases do direito empresarial, e ele pediu, eu vou trazer para vocês aqui certinho como é que foi pedido, mas sobre a evolução histórica, que é um ponto muito importante. O direito empresarial ele vai surgir aonde? Ele vai surgir primeiro, de forma bem embrionária, na corporação de ofício. Então, o que é essa corporação de ofício? Na Idade Média, ali onde estava o feudalismo, mais ou menos, os comerciantes eles passaram a se organizar em associações chamadas de corporações de ofícios ou corporações de mercadores. Então, por exemplo, eu queria ser um comerciante de sapato. Eu tinha que entrar na corporação de ofício dos sapateiros para ser considerado um comerciante e, de fato, poder vender. Perfeito? Essa corporação de ofício encerrou, não existe mais? Ainda existe, claro, de forma um pouco mais moderna, de forma um pouco mais diferente de como ocorria, que era sempre muito rígido, mas ainda existe em alguns países, por exemplo na Inglaterra, onde determinados bairros têm diversas corporações que regem todos os comerciantes do local, tá bom? Mas a primeira fase foi isso. Tinha um código comercial de como deveria existir, o Estado era totalmente dentro lá, ele controlava tudo. Não, era como eu disse, eram corporações locais, onde eles mesmos se organizavam de forma de comerciantes mesmo, não uma coisa tão positivada, tão estruturada, mas entre os comerciantes mesmo, onde eles estabeleciam as organizações, as regras próprias para disciplinar o comércio. Perfeito? A segunda fase foi a teoria dos atos de comércio, que ela veio junto a partir do ato de comércio instituído por Napoleão Bonaparte. Então, ali, mais ou menos, enquanto estava tendo todo aquele rebuliço na Europa, foi criada essa teoria dos atos de comércio, onde, como eu disse aqui, regulamentava sobre a compra e venda de mercantil, operações bancárias, transporte de mercadorias, seguros marítimos, espetáculos públicos, entre outros. Então aqui foi um grande passo, onde identificou quem era o comerciante e a partir dessa identificação apresentava-se inúmeras regras, inúmeras classificações. Então você pegava lá o ato de comércio, podia estar escrito lá, comerciante sapateiro, comerciante, tinha todas as profissões, todas aquelas funções listadas de forma bem simples, justamente para identificar e falou, opa, você se enquadra aqui. Então a gente vai ver que é bem fechado isso daí, claro, é bem um passo muito grande, mas era muito restrito. Tinha a profissão lá, se você enquadrava, você era comerciante, era considerado. Tinha as regras que você tinha que seguir, etc. Perfeito? Essa teoria dos atos de comércio, como a gente vai ver aqui na evolução histórica do Brasil, ela foi fundamental justamente para estabelecer no Brasil também esse ato de comércio que foi utilizado. Se a gente pega a evolução histórica do Brasil, tem o Código Comercial de 1850, que por muito foi inspirado nesses atos de comércio, perfeito? Atualmente, para curiosidade, e porque também foi pedido na minha prova, inclusive eu errei, foi a única questão que eu errei, desgrama, que eu não tinha estudado essa parte, o Código Comercial de 1850, ele veio a ser oculto pelo Código de 2002, Código Civil, onde estabeleceu novas regras com a teoria da empresa, que a gente vai ver na fase 3 aqui, mas ainda assim tinha uma matéria que ainda é regida atualmente pelo esse Código Comercial de 50, que é a matéria quanto diz aos transportes marítimos. Então, toda essa parte marítima ainda assim é regida por esse Código Comercial. Se você procurar no Google aí, Código Comercial de 1850, vai estar tudo riscado, menos uma matéria, que é a parte marítima, perfeito? Continuando aqui, veio a fase 3 da teoria da empresa, que é um pouco mais moderna, perfeito? Por exemplo, aqui no Brasil foi adotada apenas em 2002, que aí substituiu a figura do comerciante, que era muito dito nessas duas fases, pela figura do empresário. Então aí que passou a ter a teoria da empresa como uma atividade econômica, aí que começou a parte do empresário, do estabelecimento empresarial, surgiu nesse Código de 2002, inspirado principalmente na Itália fascista, de Mussolini, que desenvolveu muito sobre essa área empresarial e trouxe para o Brasil em 2002, perfeito?
Eu trouxe aqui a evolução histórica, não vou adentrar, mas vocês podem olhar aí, pesquisar vocês depois. E aí a gente entra na parte que muita gente confunde, os conceitos do direito empresarial. A gente vai ver que no artigo 966 do Código Civil estabelece que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada de produção, circulações de bens ou serviços. Como eu disse, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade empresarial. Ficar um pouco mais simples assim. E esse conceito exige diversos requisitos. A gente viu lá que é atividade empresarial. Vamos ver o que é essa empresa, o que é essa atividade empresarial. Vamos voltar aqui, porque não sei porque eu coloquei escrito essa bagaça aqui. Mas aqui, voltou. Considera empresário atividade econômica, organizada, de produção, circulações, de bens ou serviços de forma profissionalmente. Então vamos ver os requisitos para ser um empresário. Para você ser um empresário, você precisa exercer atividade econômica, então atividade deve possuir um conteúdo econômico, perfeito? Deixa eu ver se o meu iFood está chegando aqui, que eu estou morrendo de fome. Ixi, 13h14? Meia hora ainda. Precisa então ter esse caráter econômico, pecuniário, perfeito? O segundo ponto ali é o profissionalismo, então a atividade deve ser exercida de forma habitual e profissional. Você não pode, por exemplo, eu sou um pintor e cada uma semana eu pinto um quadro lá porque eu gosto, aí eu vendo por acaso. Ele não vai ser considerado empresário. A gente vai ver também que mais para frente não é considerado empresário aqueles que têm esse caráter artístico, mas de forma bem genérica, aquele que não exerce de forma profissional, de forma habitual, você tem os seus horários, compromissos, não é considerado empresário também. Perfeito? Precisa ter esse caráter de organização, então o empresário organiza fatores de produção. Então, o que diz essa organização? Essa organização é justamente para inibir aqueles que têm um caráter personalíssimo. Então, por exemplo, no direito das obrigações a gente viu bastante isso. O que quer dizer com a organização? Vamos para aquele ponto que é contrário à organização para vocês entenderem. Se eu tenho, por exemplo, uma clínica médica e só tem eu de médico, a clínica chama Dr. Victor Hugo e eu atuo lá aplicando vacina e etc. Eu faço, por exemplo, estética, vamos supor, que é uma coisa que está em alta hoje em dia. As pessoas vão nessa clínica por quê? Porque vão atrás da organização toda, porque sabe que é um trabalho, tem o capital, a tecnologia, os insumos, ou porque é o Victor Hugo, o Dr. Victor Hugo que está atuando. Se é uma clínica onde só tem eu, muitas das vezes a maior parte dos clientes vão porque é o Dr. Victor Hugo. Então tem um caráter personalíssimo. Então, quando tem esse caráter personalíssimo, ou seja, as pessoas vão atrás de mim, do meu trabalho, porque sou eu, não se considera empresário. Agora, na organização, não tem. É como se eu abrisse uma clínica, contratasse 10 médicos, as pessoas vão na clínica, não por causa do caráter personalíssimo de alguma pessoa que está lá, mas sim porque tem uma organização que por si só já se movimenta. Perfeito? E aí é isso que muita gente confunde. A organização precisa ter essa questão dos insumos, tecnologia, trabalho, capital. São fatores de produção que de forma independente vão atuando. E aí a gente vai para o próximo ponto aqui, que é a produção, circulações de bens e serviços. O próprio nome já diz, né? A atividade precisa ter produção, precisa ter um comércio, precisa ter a prestação de serviço. Perfeito? Claro, ou isso ou outro, vocês vão vendo aí. Vixe, tá comendo bateria aqui, desgrama. E por fim, a finalidade lucrativa. A atividade busca resultado econômico. Não basta você fazer um negócio sem fins lucrativos. Se for isso daí, vai ser uma associação. Precisa ter uma finalidade lucrativa. E esses requisitos é para se caracterizar uma empresa, uma atividade empresarial. E se você exerce essa empresa, se você exerce essa atividade empresarial, você vai ser considerado empresário. Então vamos voltar aqui, considera empresário, então, quem exerce profissionalmente a empresa. E a empresa é um significado de atividade econômica organizada para a produção e circulações de bens ou serviços. Perfeito? Então, leia isso daqui, tem um livro do Fábio Lhoa que é perfeito, tem na biblioteca. Pode ser até um mais antiguinho lá que eu peguei, eu acho que de 2000, não sei quanto, que explicita bem sobre isso daqui de forma bem didática e simples. Então é bem curtinho o capítulo que fala sobre isso. E aí, só para vez de dúvida, atividades não empresariais. Profissão intelectual, trouxe aqui um textinho aqui do 966 também, aí fala sobre os médicos, e nos casos que eu te passei, né, da questão a personalismo, artistas, professores e advogados. Advogados, você pode dizer, mas os advogados hoje em dia, muitos nem estão na empresa, nem estão no escritório, então não tem um caráter personalista. Mesmo que não tenha muito evidente esse caráter, no Estatuto da OAB vai dizer que não pode ser considerado empresário. Então, ponto final. Advogado não é. Perfeito? Tem as controvérsias, tudo, mas não é considerado. Perfeito? Entretanto, se houver estrutura empresarial organizada, igual eu falei lá no comecinho. Trouxe aqui o importante, que é sempre cobrado, organização diferente de personalismo e estrutura empresarial dividido da atividade pessoal. Perfeito. Quanto tempo de aula já está? 14 minutos. Tá indo bem até.
Espécies de empresário. Então, a gente viu lá que empresário é a pessoa, perfeito? Podendo ser a pessoa jurídica ou a pessoa física. Se for uma pessoa física, ela vai ser considerada o quê? Um empresário individual, perfeito? Se for uma pessoa jurídica, vai ser considerado o quê? Uma sociedade empresarial. Eita, sociedade empresarial. Empresa ou empresarial. Tá com acento, não tá nem enxergando. Perfeito? Então, vamos ressaltar. Pessoa física vai estar no nome dela, atividade, ela vai exercer em nome próprio. Pessoa jurídica, ela vai exercer atividade empresarial. E é importante destacar, numa sociedade vai ter as figuras do sócio, mas não pode se confundir. Quando é a pessoa jurídica, esse empresário, o sócio não é empresário, o empresário é a pessoa jurídica mesmo, é a sociedade. Muita gente confunde isso, que acha que o empresário é sempre a pessoa física. Não. Se tiver uma sociedade empresarial, por exemplo, a LTDA, que muita gente conhece, que a gente vai ver mais para frente, é sempre a pessoa jurídica, a sociedade mesmo que é o empresário, perfeito? Então, sócios não são empresários, a sociedade é quem exerce a empresa. Então, isso aqui é muito importante. Então, vai ter dois tipos, empresário individual como pessoa física e sociedade empresarial como pessoa jurídica. Ok. Pessoa jurídica é autônoma patrimonial. A pessoa jurídica possui patrimônio próprio distinto dos patrimônios dos sócios. Então, aí a gente vai dizer lá, e qual a diferença de ter uma sociedade empresarial e um empresário individual? Justamente a coisa mais importante que sempre é cobrada em prova é isso. É sobre o patrimônio, ou melhor, sobre a autonomia patrimonial. E diz aqui, a autonomia patrimonial serve para separar riscos, incentivar investimentos e estimular a atividade econômica. Vamos lá, vamos supor que eu sou um empresário individual, então a atividade de empresário está no meu nome, eu sou a pessoa física. Se venha caso essa atividade empresarial venha falir, quem é que vai falir? Os patrimônio de quem vai ser tirado? Vai ser da sociedade? Não, porque é um empresário individual, não existe sociedade. Então, quem vai falir vai ser a própria pessoa física. Eu vou falir. Então, se tiver alguma dívida por acaso, essa dívida vai ser cobrada do meu patrimônio. Perfeito? Então, a gente vai dizer que ali a pessoa jurídica diz aqui, não se confunde com os próprios sócios. No caso do empresário individual, o patrimônio dessa atividade empresarial vai se confundir com essa pessoa física, porque acaba sendo a mesma pessoa, é o mesmo patrimônio. Numa sociedade empresarial, não. Se ocorre, por exemplo, a falência, dívidas e, por acaso, qualquer coisa que seja tirado do patrimônio vai ser tirado da sociedade. Não vai ser tirado dos sócios, não vai ser tirado de ninguém, vai ser da sociedade. Perfeito? Por isso que é muito importante. Sociedade empresarial, ela traz a extinção de riscos. Então, quando você separa o patrimônio, você cria uma sociedade, não tem, por acaso, a chance de vir em você. Não vai ser cobrado de você, vai ser na sociedade. Incentivar investimentos, então traz, querendo ou não, uma seguridade maior e estimular a atividade econômica, perfeito? Então a pessoa jurídica, a sociedade empresarial, ela tende a ser um pouco mais segura, perfeito? Aí você me pergunta, Victor, mas então qual o sentido de você ser um empresário individual? A gente vai ver que quase não traz seguro nenhum. Empresário individual, você pega o MEI, tem milhões de MEIs aí. É totalmente inseguro. O pessoal faz porque é rápido, não tem conhecimento do assunto, não sabe para que serve o MEI e vai lá e cria um MEI. Mas se você for pegar para fazer uma atividade empresarial mesmo, cabe você fazer uma sociedade empresarial. Vai dividir seu patrimônio, não vai ter chance dessa falência no seu nome, perfeito? A gente vai ver que tem várias outras coisas que vai contribuir para esse conceito de ser o melhor, ok? Vamos continuar aqui. Conceito jurídico de empresa. Empresa não é pessoa. Sociedade, loja, prédio também não. Empresa é atividade econômica organizada. É aquele significadinho lá que a gente trouxe lá em cima. Perfeito? Uso incorreto da empresa, a gente já falou. A empresa faliu, pegou fogo, a empresa importou mercadorias. Não faz sentido. Porque quem fale é o empresário ou a sociedade empresarial que vai ser considerado empresário. A empresa pegou fogo. Quem pega fogo é o estabelecimento. A empresa importou mercadorias. Quem importa é o empresário. Também então está errado. Relações entre empresários e empresa e estabelecimento. A gente já trouxe também. Vocês viram que é bem repetitivo porque não tem muita coisa. É bem simples essa matéria. É só vocês ficarem vendo que vocês vão pegar. Empresa não possui personalidade jurídica porque é uma atividade. Não tem como ser uma pessoa. A empresa é uma atividade. Lembra disso. Empresa é atividade empresarial. Onde está escrito isso? Código Civil. Ok? Empresa. Aí a gente entra na parte que muita gente confunde, que é agora as classificações quanto ao empresário individual e etc. Empresário individual, então a gente viu que a pessoa física atua em nome próprio, não cria personalidade jurídica alheia a ele e possui responsabilidade patrimonial ilimitada.
que é esse limitado? Sempre é cobrado também. É justamente o que eu falei. Se a atividade começar a falir, quem vai falir é a pessoa física. Não tem essa responsabilidade patrimonial diferente, separada. Não tem uma limitação. Se ocorre algum problema, a responsabilidade é ilimitada, vai chegar nessa pessoa física. Perfeito? Não tem um limite, é ilimitado. O patrimônio pessoal responde pelas dívidas empresariais, o registro da junta comercial não cria nova pessoa jurídica. A gente vai ver que para criar uma atividade empresarial, essas coisas tudo, empresário e etc., a gente vai ver que tem que ter esse registro na junta comercial, perfeito? Se vocês quiserem aprofundar isso, eu não vou conseguir aprofundar de forma detalhada como é que são os passos a passo, porque não tem muito tempo. Mas a gente vai ver que quando é a pessoa física, o empresário individual, não cria uma nova personalidade jurídica na junta comercial. Então é bom vocês verem depois, eu não sei, a gente vai ver qual coisa no final eu indico que vocês precisam ver mais detalhadamente, tá bom? Responsabilidade patrimonial do empresário individual. Não existe, nossa, tô bem repetitivo isso daqui, né? Responsabilidade direta e ilimitada. Consequências, os bens podem sofrer dívidas, etc. E a gente vai ver aqui as diferentes classificações dentro do empresário individual. Essas classificações, muita gente fala, então esses são tipos empresariais. Não tem nada a ver com tipo empresarial. MEI, ME e EPP, que são esses três aí, que é microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor, que é o MEI, a gente vai ver que não é tipo empresarial. Caiu uma questão exatamente disso na prova e muita gente errou. Por quê? Porque não é tipo empresarial. O que é isso? Enquadramentos tributários. É unicamente para cobrança de tributo. Quando a gente pega aqui, essa divisão vai se dar a partir do quanto você... Deixa eu ver se o meu iFood está chegando. Pera aí, pessoal. Ixi, saiu da loja meu iFood já. Essas classificações, esses enquadramentos, vão ser unicamente para saber quanto é que vai ser cobrado e de tributo. Por quê? Aquelas empresas, aquelas atividades empresariais que são pequenas, elas vão ser cobradas menos tributos, enquanto as maiores vão ser cobradas mais. Então, o mês, você vai ver lá que tem que ter, a questão de tributo tem que ter 81 mil de faixa de que você ganha, tudo, no ano. Se você ganha até 81 mil, vai ser considerado microempreendedor individual, pequena tributação. Aí o microempresa, 360 mil, aí vai ser considerado microempresa, entre 81 mil e 360 mil no ano. E para ser empresa de pequeno porte, aí vai até 4 milhões e 800, eu acho, não sei, mas é por aí. Que aí, entre 360 mil e sei lá qual o valor, é empresa de pequeno porte. Vocês precisam decorar esse valor? É bom vocês olharem aí e dar uma visualizada. Mas ressalta, não é tipo empresarial, isso é classificação tributária, é enquadramento para saber quanto é que vai ser cobrado, perfeito? E aí a gente conclui a aula aqui que a gente já falou sobre os pontos mais primordiais. Não deu para adentrar em alguns pontos. Quais pontos? Eu vou falar agora para vocês. Então a gente viu lá que tem o empresário individual e tem a sociedade empresarial, certo? EI, então quais são as classificações do EI? O empresário individual vai ter os enquadramentos tributários, que vai ser o MEI, vai ser o EPP e o ME, perfeito? Quando a gente falar disso daí, então vai ser tipos societários? Não, tipos societários vai ter essas duas, o EI e a sociedade empresarial. E aí a gente vai ver que a sociedade empresarial é dividida em duas, perfeito? Enquanto o EI só tem o EI, tem as divisões tributárias, mas é o EI apenas, o empresário individual, a sociedade empresarial vai ter o LTDA e a sociedade anônima. Então, quando você vai ver uma empresa lá, uma razão social da empresa, tudo, sempre vai estar no final lá, LTDA, S.A ou S/A, que isso é o quê? É o tipo de sociedade empresarial, perfeito? O LTDA vai se dar a partir de sócios, então existem os sócios, tal, calma que chegou a notificação do iFood, tá chegando, vai ter os sócios lá e é isso aí, a formulação. Precisa ir na junta comercial, precisa fazer o registro, precisa criar a pessoa jurídica, precisa instituir o nome, mas isso não dá para aprofundar. Sociedade empresarial vai ter também a SA. A SA é o quê? É a sociedade anônima. Muito se vê, por exemplo, no futebol. Essa é o time Confederação Corinthians Atlético Clube SA, sociedade anônima. O que é SA? São aquelas empresas, eu vou usar de forma bem ruim agora porque não se fala empresa, tá bom? Mas são aquelas sociedades pelas quais são movidas por ações. Então você vai estar lá na Bolsa de Valores, lá essa sociedade, e aí você vai poder investir seu dinheiro. Então não necessariamente vai ter os sócios, mas vão ter acionistas, perfeito? E esses dois são considerados sociedade empresarial. Então vai ter o EI, perfeito? Que aí tem as questões tributárias lá, e a sociedade empresarial, que é LTDA e SA, que também vai ter as questões tributárias da mesma forma que o EI, perfeito? Então, só para ressaltar. Então, quais são os tipos societários?
vai ter o EI e a sociedade empresarial. O EI que tem os enquadramentos tributários que não são sociedades empresariais, que é o MEI, o EI, o EPP e tal, e a sociedade empresarial, que é considerado tipo empresarial, que vai ter o LTDA e a sociedade anônima. Perfeito? De resto é bem isso daí. Vocês viram que a gente passou bem rápido, então é bom vocês pegarem o livro do Fábio Lhou, que é curtinho, dar uma estudada neles, que vocês vão conseguir aprofundar bem, tá bom? Da prova, tudo que eu falei aqui caiu na prova. Não teve nada que não falei aqui na aula que não caiu na prova. Mas é bom vocês aprofundarem a mais, perfeito? Como eu disse, a aula aqui é só um resumo, não tem como aprofundar muito. Então eu espero que vocês tenham entendido isso daqui. Essa aula, como eu disse, eu fiz o mais rápido possível para tentar ajudar vocês, tá bom? Fábio Lhou é o melhor livro, ó, deu 25 minutos de aula, tá ótimo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no comentário aqui, qualquer coisa vocês me chamam lá no... Me chamam pessoalmente aqui na faculdade, ou pode me chamar no Instagram, em qualquer lugar, que eu vou ajudando vocês com esse assunto, perfeito? Muito obrigado e boa prova para vocês. Deixa eu desligar aqui.